Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que temos de falar do amor de Deus, da graça de Deus, de pregar o seu evangelho. Louvado seja o Senhor. Eu quero avisar os irmãos que nós já estamos no terceiro mês do ano, faltam só 9 meses para terminar o ano. E eu confesso aos irmãos que eu estou com saudade da celebração da ceia do Senhor, todo primeiro domingo. Hoje está fazendo exatamente 1 ano que nós celebramos aqui na igreja a ceia do Senhor pela última vez. E nós desejamos que esse tempo de volta seja abreviado. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus, seja a Bíblia, seja no meio eletrônico, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 13, e depois leremos também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Na NVI diz assim: certa ocasião o rei Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Agora, na carta aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Querido Deus eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, para que somente a Tua palavra, Senhor, seja ministrada e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus.
Irmãos, o propósito da palavra desta manhã é afirmar que, se não fosse a abundante graça divina, todos nós, pecadores, estaríamos condenados à morte eterna e separados de Deus para sempre. Crer na graça é uma coisa, viver na graça é outra coisa. Irmãos, eu ainda não terminei de ler, estou lendo o livro do pastor Charles Swindoll, chamado O Despertar da Graça, mas já estou sim amando esta mensagem como sempre amei, a mensagem da graça de Deus. E ele diz assim, com coragem: infelizmente, aos inimigos da graça de Deus, o alvo pode surpreender a cada um de nós. Os assassinos da graça estão em toda parte. Nós os encontramos em nosso trabalho, em nossa vizinhança e talvez em nossas próprias casas. E é triste dizer, até nas próprias igrejas ditas evangélicas. Estamos cercados de pessoas que criticam, condenam e sufocam qualquer esperança de uma vida cheia de alegria, cheia da graça de Deus. Isso ele diz, meus irmãos, porque o nosso evangelho, ou seja, o evangelho de Jesus, está sendo deturpado, ou seja, cobrando das pessoas alguma coisa a fazer para merecer a salvação, quando, meus irmãos, a salvação é oferecida a cada um de nós, de graça, e pela graça de Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, um dia nós vamos estar na presença de Deus, como nos diz a palavra, que todos nós haveremos de comparecer diante de Deus, e nós vamos, meus irmãos, estar participando das bodas do Cordeiro, nós como igreja, como noiva do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, a nossa presença ali não é pelos nossos méritos, que não os temos, mas, meus irmãos, como fruto da infinita graça de Deus, da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus, revelado a nós na pessoa de Jesus, quando Ele se entregou por todos nós e foi levado à cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Eu repito, meus irmãos, não é pelos nossos merecimentos, que não os temos, é somente pela graça de Deus. Graça, meus irmãos, é um favor imerecido, ou seja, que nós não merecemos receber, mas que Deus, no seu infinito amor, na sua graça, Ele nos concede, meus irmãos, esse favor. Irmãos, nos tempos do Velho Testamento, quando um rei assumia o reinado, a família do reinado anterior era morta pelo novo rei, ou seja, exterminava a raça para que não atrapalhasse o novo reinado. O rei Saul e seu filho Jonatas morreram numa batalha. Irmãos, e quando a família de Saul soube que Davi era o novo rei, todos fugiram desesperados com medo da vingança. Nós encontramos isso no segundo livro de Samuel, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos, a criança, 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco ou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Irmãos, Davi e Jonatas eram grandes amigos, e eles haviam feito uma aliança profunda de sincera amizade. Isso nós encontramos
no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 1 a 3, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E Jonatas fez um acordo, ou uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. E por isso, meus irmãos, nós queremos meditar em alguns pontos desse assunto sobre a abundante graça de Deus nesse texto no Velho Testamento. Em primeiro lugar, meus irmãos, a graça de Deus nos faz leais a nossos amigos e aos nossos compromissos. Eu repito, a graça de Deus nos faz leais a nossos amigos e aos nossos compromissos. O rei Davi perguntou a um dos seus oficiais no palácio, isso nós lemos há pouco no verso 3, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? A pergunta, meus irmãos, não era se havia alguém forte, alguém útil, alguém inteligente, algum soldado valente, ou alguém precisando de emprego, ou até mesmo para ser morto. A pergunta é: há alguém vivo da família de Saul? Ziba, que fora servo do rei Saul, respondeu: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, como que dizendo, um coitado, um inútil, um carente de compaixão, um Zé Ninguém. Mas onde ele está? Perguntou Davi. Está em Lodebar. Lodebar, meus irmãos, é um lugar muito distante de Jerusalém, um lugar, meus irmãos, deserto, onde não havia pasto, onde não havia alimento, onde não havia, meus irmãos, vegetação, havia pouca água, era o fim do mundo, onde ninguém gostaria de morar, era um lugar de refugiados, e como era o caso, meus irmãos, de Mefibosete e a sua ama que o levou para lá. Davi, meus irmãos, ele se lembrou da sua aliança com Jonatas, que era seu grande amigo, e a graça divina operou na memória, no coração e na atitude do rei Davi. Nessa aliança de amizade, Jonatas pediu a Davi que quando Jonatas morresse, que Davi tratasse a sua família com bondade. Isso está em 1 Samuel capítulo 20, verso 16. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Mefibosete pertencia à família real, ele tinha tudo para ser uma pessoa feliz, mas quando ainda muito criança aconteceu o acidente, que nós lemos há pouco, que lhe deixou uma triste marca, ficou aleijado de ambos os pés. A sua ama fugiu com ele. A ama de Mefibosete teve uma atitude nobre de tentar proteger um futuro príncipe, um dos herdeiros de Saul. Irmãos, há situações que não adianta proteção humana. Deus, meus irmãos, tem que estar no controle de toda a situação. Depois daquele incidente, se passaram cerca de 20 anos. Mefibosete passou esse tempo todo no anonimato, escondido em Lodebar. Agora ele tinha 25 anos. Quanto medo, meus irmãos, havia no seu coração. Ele esperava ser morto a qualquer momento, em qualquer lugar. A sua preocupação de ser morto continuava na sua vida. Mas, meus irmãos, quando a graça de Deus é abundante no coração, há um desejo natural de libertar as pessoas do medo. E por isso, meus irmãos, o texto que nós lemos, nós resumimos com uma graça de Deus operando no coração de Davi e através da sua vida nesta atitude. 20 anos depois, irmãos, Deus fez Davi se lembrar de sua amizade e de sua aliança com Jonatas.
Era, meus irmãos, a hora de Deus. Irmãos, Deus não se atrasa e não se adianta, Ele tem a hora certa de agir, e essa era a hora de Deus agir. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor a Jonatas, seu grande amigo? E a resposta foi, como nós lemos: resta um que é aleijado dos pés. Ninguém mais se lembrava de Mefibosete. Como eu disse, era um Zé Ninguém, era um coitado, mas Deus se lembrava dele, porque a graça de Deus é abundante e a graça de Deus não tem fim. Mefibosete tinha sido ferido, marcado, a vida marcou e o deixou, meus irmãos, sem condições de andar, sem condições de trabalhar, sem condições de buscar algo ou de progredir na vida. Não era como nos nossos dias, que há recursos que nós podemos usar para superar essa deficiência física. Mas aonde ele está? Perguntou Davi. Ao saber que estava vivo um dos filhos de seu melhor amigo, Jonatas, o rei Davi desejou ir ao seu encontro, mas mandou buscá-lo. Deus faz o mesmo hoje, irmãos. Eu senti muita alegria quando, depois de orar durante tempo, para que Deus desse uma mensagem, o Senhor falou a respeito da graça ao meu coração. E, meus irmãos, Deus faz o mesmo hoje e agora. Embora, meus irmãos, nós estejamos nos comunicando através da internet apenas, Deus quer ir ao seu encontro, e Ele pergunta: onde você está? Seja na casa, seja num veículo, seja onde for, Deus quer ir buscá-lo para ter comunhão com Ele. Lodebar significa deserto, lugar, meus irmãos, onde não há pastagens, não há alimento em abundância, há pouca água, lugar sem vida vegetal, um fim de mundo. Mas Deus, meus irmãos, na sua infinita graça, Ele se lembrou dele na hora certa e foi buscar nesse fim de mundo, usando a pessoa de Davi. Em segundo lugar, meus irmãos, a graça de Deus nos motiva a abençoar o nosso semelhante, independente das circunstâncias. Versículo 5 diz que o rei Davi mandou buscá-lo e trazer a sua presença. Deus, meus irmãos, colocou no nosso coração esse desejo de ir buscá-lo e lembrá-lo que a graça de Deus é infinita, que a graça de Deus é abundante, e Ele quer trazê-lo para mais perto dEle. Que você esteja cada vez mais preparado para estar presente naquele banquete celestial que haveremos de participar nas bodas do Cordeiro, quando estivermos com o Senhor no céu e desfrutarmos de plena comunhão com Ele. Hoje é dia da graça. Hoje é dia, meus irmãos, de restituição. Hoje é dia, meus irmãos, de preparar para o banquete celestial no futuro. Por isso, meus irmãos, eu insisto nessa palavra: é pela graça. Versículo 6 diz que Mefibosete, ele compareceu, mas estava preocupado, com medo de vingança. Mas, meus irmãos, onde abundou o pecado, diz no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia pecado, a graça do Senhor era maior, para encobrir o pecado e para perdoar. Por isso, a palavra: não fique preocupado, não tenha medo. Deus é amor, Deus é cheio de graça. É só, meus irmãos, nós respondemos: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Versículo 7 diz: e eu te restituirei, ou seja, tudo o que tinha sido tirado de Saul e de Jonatas, que não pertencia mais à família, os seus bens materiais.
tudo que tinha sido tirado pelas derrotas, pelas marcas e pelos inimigos, Deus agora vai restituir. Meus irmãos, tão somente pelo fruto da abundante graça de Deus, Davi estava devolvendo tudo que era de Saul e de Jonatas, devolvendo agora ao neto de Saul. Todas as terras. Terra, meus irmãos, significa riqueza, significa domínio, significa autoridade, significa trabalho, significa produção. Deus estava restituindo a Mefibosete a moral, o amor próprio, a autoestima, os valores, a dignidade e a riqueza que tinham sido perdidas. E você comerá sempre a minha mesa, foi a palavra de Davi para Mefibosete. Irmãos, eu estava pensando, que privilégio, irmãos, uma pessoa esquecida, morando distante, num lugar deserto, esquecido, longe de todos, agora, meus irmãos, recebe uma palavra do rei, de um rei vitorioso, de um rei próspero, de Davi: você vai comer a minha mesa todos os dias, eu quero ver você aqui na minha mesa. Irmãos, um homem significante para a sociedade, na expressão de Ziba, um aleijado, ou seja, uma pessoa, o senhor vai conhecer, mas talvez não dê nada por ele, abandonado por todos, com problema físico, problema, meus irmãos, que o humilhava. A partir daquele encontro, meus irmãos, passou a comer pão, ou se alimentar todos os dias e todas as refeições na mesa do rei. Isso, meus irmãos, é considerado um privilégio, porque ele passou a ser tratado como filho do rei. Irmãos, o autor que eu citei, Charles Swindoll, ele diz no seu livro, ele imaginou assim uma cena: Davi chegando à sala de refeição, tomando o seu lugar à cabeceira da mesa, e aos poucos vão chegando os seus filhos, vai chegando Aminon, Tamar, Salomão, Absalão, e os outros vão chegando e se assentando no seu lugar. E ele diz ainda, e no final ouve-se o barulho das muletas, vindo pelo corredor. Entra na sala da refeição o Mefibosete, e ele toma assento junto com os filhos do rei. Irmãos, que privilégio, que ato solene, que coisa maravilhosa. Irmãos, nós vamos comparecer no céu, na presença de Deus, não por nosso merecimento, mas porque, meus irmãos, a graça de Deus operou no nosso coração, operou perdão, operou salvação, operou, meus irmãos, vida eterna, para estarmos sempre com o Senhor, participando, meus irmãos, da sua presença. Estar à mesa do rei, meus irmãos, significa autoridade, significa exaltação, significa privilégio. E assim, meus irmãos, Davi se expressou no Salmo 23, no verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ou seja, preparas-me uma mesa de exaltação, para eu ser exaltado na presença dos meus inimigos. Foi o Senhor que colocou nessa mesa. O versículo 8, meus irmãos, diz que Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete se sentia assim porque as pessoas mais próximas dele não lhe davam, meus irmãos, nenhum valor. Ele tinha vergonha da sua situação. Davi disse para ele, que informou a Ziba a sua decisão e atitude: eu devolvi tudo ao neto de Saul, o seu senhor, porque o que pertencia a ele e à família dele, tudo agora será de Mefibosete. Tudo lhe foi restituído.
Ele agora, meus irmãos, recebia um tratamento de príncipe. Um homem esquecido num lugar distante é colocado agora no palácio para uma vida de príncipe. Porque, meus irmãos, a graça de Deus operou no coração de Davi. Em terceiro lugar, a graça de Deus nos levanta e nos impulsiona a continuarmos nossa caminhada na vida. Versículo 11 diz que ele comeu, Mefibosete comeu à mesa do rei como um dos filhos do rei. Tudo restituído, tudo restaurado, uma transformação total. Irmãos, usando as palavras do próprio Mefibosete, de cachorro morto, agora a senhor, a hóspede permanente da família real, de um cão vazio passou a príncipe, de um desacreditado passou a ser uma pessoa de confiança do rei, a viver no palácio do rei. Irmãos, isso só pode ser pela infinita graça. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você. Cada um de nós. Chegou a hora, meus irmãos, de resgatar a sua vida. Deus se lembrou de você, de suas necessidades, de seu sofrimento. Não fique lamentando o atual isolamento social. Deus quer ter comunhão com você aí na sua casa, no seu lugar, onde você está. Ele quer ter comunhão com você. Versículo 13 diz: e morava Mefibosete em Jerusalém, porque ele comia à mesa do rei. Jerusalém, meus irmãos, significa habita paz em você. Mefibosete, ele passou a ter paz no seu coração, não mais medo, não mais preocupação de ser morto a qualquer hora. As marcas da sua tristeza foram esquecidas, o medo acabou, a preocupação cessou. Chegou a hora também de você ir morar em Jerusalém, ou seja, ter paz, porque Deus vai te dar a paz. E isto, meus irmãos, é obra da graça de Deus. Hoje, pela abundante graça de Deus, Jesus quer usar de bondade para com cada um de nós. Não somos os melhores do que ninguém, nós somos pecadores e não somos merecedores do favor divino, mas Deus, na sua infinita graça, Ele nos perdoa, por causa da aliança feita com Jesus na cruz. Na sua exuberante graça, manifesta em Jesus, Deus nos aceita como pecadores, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. No céu não entra pecador, cheio de pecados, mas entra, meus irmãos, um pecador lavado, purificado no sangue de Jesus. Isso é obra somente da graça de Deus. Como Mefibosete, meus irmãos, cada um de nós foi feito para ser príncipe. E talvez, meus irmãos, nós estejamos vivendo de uma forma miserável, com as pernas quebradas e os pés tortos. Mas, meus irmãos, nós devemos saber que Deus é misericordioso e é cheio de graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz: Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Isto é obra da graça de Deus. Mefibosete era aleijado dos pés, como já foi citado várias vezes. Era a sua característica mais evidente. Todos viam o seu defeito. Isto era o seu problema. Talvez, meus irmãos, alguém tenha derrubado você no passado, e por isso você ficou com a marca em sua vida. Talvez conhecido como uma pessoa de mau caráter, talvez mentiroso, talvez desonesto, talvez briguento, talvez desobediente, sei lá. Mas a graça de Deus transforma. A graça de Deus é abundante e Ele muda completamente a pessoa
Aquele que furtava não furta mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Porque, meus irmãos, a graça de Deus nos muda por completo. Como você é conhecido hoje? Na Bíblia, meus irmãos, os pés simbolizam o nosso caminhar. Mefibosete tinha os pés tortos, aleijado, significando, meus irmãos, um andar torto diante de Deus. Ao sermos salvos pela graça de Deus, nós recebemos, meus irmãos, um novo coração e um novo caminhar. Temos, meus irmãos, que curar a alma, pois foi machucada pelo diabo. Isso, meus irmãos, leva algum tempo. O grande amor de Deus é provado quando Ele usou de bondade para conosco. E ainda nós tínhamos os pés quebrados, tortos e vivíamos em pecado. Efésios capítulo 2, versículos 1, 4 e 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Em quarto lugar, meus irmãos, a graça de Deus restitui o que perdemos e restaura a nossa dignidade em Cristo Jesus. Você está andando cabisbaixo? Está com medo ou com vergonha que descubram algum defeito, alguma fraqueza, algum pecado? Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 8 e 9. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nele, e ele não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Irmãos, o pecado mina as nossas forças e nos impede de avançar na vida espiritual. Com os pés quebrados, nós não conseguimos chegar onde outros chegam. Irmãos, há pessoas que param de andar com Deus, porque tem pecado não confessado, pecado oculto, do qual não se arrependeu ainda e não tratou com Deus. Isso é muito sério e precisa, meus irmãos, ser levado a sério diante de Deus. Ficam pelo caminho. Gálatas capítulo 5, verso 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Você não consegue caminhar com os irmãos. Todos vão bem e você está ficando para trás. Irmãos, mesmo funcionando online, as reuniões de células ajudam a nos aproximarmos mais e abrirmos o nosso coração e as nossas necessidades com mais facilidade, para que, meus irmãos, a bênção, a intercessão, a oração aconteça através de outros irmãos. Pode ser que você esteja consciente do seu pecado e esteja prostrado, caído, mas uma coisa eu lhe digo: Deus quer levantar, e isso é pela graça de Deus. Irmão, saiba que uma coisa: sozinho é impossível esticar os pés que estão tortos e levantar-se, mas Jesus quer estender a sua mão e nos ajudar a levantar. É terrível, meus irmãos, ser cobrado por algo que você não consegue mudar em você. Seu estado psicológico foi arrasado. Foi o que aconteceu com Mefibosete, e por isso ele foi morar em Lodebar, fugindo da morte, vivendo em Lodebar, que já expliquei como é o lugar. Muitos aceitam morar em Lodebar, meus irmãos, no deserto. Mefibosete era neto do rei, filho de príncipe, nasceu para viver como um príncipe no palácio, desfrutando do melhor da vida, mas foi morar no deserto, foi morar mesmo num lugar distante. Você nasceu para viver não em Lodebar, mas para viver na presença de Deus, para morar no lugar que Jesus foi preparar.
viver em vitória, viver debaixo da bênção da graça de Deus. Quando o seu caminhar é torto, você aceita morar em qualquer lugar, mesmo em Lodebar. Por trás de uma vida de deserto, sempre existem pés tortos. E por isso é que há situações que dificultam o casamento, a vida financeira, o trabalho, a vida espiritual daqueles, meus irmãos, que fogem para Lodebar. Você está morando num lugar árido, deserto, sem pastagem, sem água. Em Lamentações 3, 31 e 32, Jeremias diz: porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. A boa notícia, meus irmãos, para Mefibosete foi: o rei mandou buscá-lo e mandou restituir tudo a ele. Irmãos, isso também é para nós. Deus quer nos encontrar e quer, meus irmãos, estar conosco, quer que nós desfrutemos da sua presença, a paz, a alegria, a felicidade, o dinheiro, o bom emprego, a saúde, os sonhos. Talvez tudo isso tenha sido perdido. Deus, meus irmãos, quer restituir, quer nos abençoar, e nós não merecemos, meus irmãos, mas a graça de Deus quer nos dar tudo de volta. Isto, meus irmãos, pela sua infinita graça. E por último, em quinto lugar, a graça divina nos permite a íntima comunhão com Deus. Mefibosete agora tinha o direito dado pelo rei Davi, e Davi fez isso por causa da graça de Deus no coração dele. Mefibosete agora pode comer à mesa como se fosse um dos filhos do rei. Irmãos, que amizade bonita, que fidelidade, que lealdade nessa amizade. Irmãos, assentar-se à mesa tem 4 significados espirituais. O primeiro, meus irmãos, é receber honra. Somente os nobres comem à mesa. Nós, meus irmãos, em pecado nós somos pobres, mas, meus irmãos, lavados pelo sangue de Jesus, nós somos considerados nobres e podemos nos assentar à mesa junto com o Pai. Podemos estar na presença dele. Em segundo lugar, desfrutar da comunhão íntima do rei. Irmãos, é ser chegado a ele, é ter amizade com o rei, é desfrutar, meus irmãos, das suas bênçãos, das suas benesses, é ouvir coisas de perto, é desfrutar das abundâncias da provisão, é comer e beber do melhor, conforme Isaías capítulo 1, verso 19, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Terceiro, nos faz assentar à mesa do rei. Irmãos, assentados à mesa do rei, ninguém vê os pés, a menos que a mesa fosse um tampo de vidro, mas naquele tempo não tinha isso. Assentado à mesa do rei, nós somos todos iguais. Assentados à mesa do rei, mesmo o homem com os pés deformados, ele passa por uma pessoa saudável. Quarto lugar, nós somos mudados pela nossa dieta. Somos aquilo que nós comemos. E agora, meus irmãos, nós vamos desfrutar das iguarias da mesa do rei. Irmãos, aqui na terra nós procuramos cultivar a nossa fé, nos alimentar da palavra. Mas, meus irmãos, quando estivermos na presença do Senhor, nós vamos desfrutar, meus irmãos, da totalidade do conhecimento dEle. Então nós o veremos melhor, como diz a palavra. É hora, meus irmãos, de nós nos levantarmos e sair da miséria, de nós, meus irmãos, podermos assentar à mesa do rei, desfrutarmos de uma vida melhor com o Senhor Jesus, não por nossos merecimentos, mas somente pela graça de Deus.
Quero concluir. O rei Davi, meus irmãos, não chamou Mefibosete para lhe dar uma ordem que ele não pudesse cumprir. Ele não o chamou também para criticar o seu caminhar torto. Davi não chamou Mefibosete para humilhá-lo e não o rejeitou. Davi chamou para usar de bondade para com ele. Isto é obra da abundante graça, operada por Deus no coração de Davi. Irmãos, é o mesmo que Jesus oferece a nós hoje. A sua graça, a graça de Deus, manifesta, meus irmãos, pelo fato de Jesus ter vindo a este mundo, para viver com os homens, para nos ensinar a respeito do reino de Deus, para, meus irmãos, nos abrir o caminho para o céu através da sua morte vicária e expiatória na cruz. Irmãos, o convite é esse: venha sentar-se à mesa com Jesus. Irmãos, eu disse no começo e repito agora, sentimos saudades. Eu tenho recebido ligações de irmãos dizendo quando nós vamos ter que celebrar a ceia. Nós esperamos que voltemos a ter reuniões presenciais assim que for possível. E assim que for possível estarmos reunidos presencialmente, nós haveremos de celebrar a ceia do Senhor aqui, e aqueles que estiverem em casa também celebrarão em casa. Irmãos, é uma honra sim, é um privilégio nós nos lembrarmos da morte de Jesus. Esse é um banquete na terra que, meus irmãos, mostra quão belo será nós estarmos na presença de Jesus eternamente. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu me lembrei quando estava preparando de um cântico de autoria do Asaf Borba, e nós não vamos aqui cantar, mas quem sabe algum dia, quero ler aqui a poesia, a letra, foi graça. Diz assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Eu falarei e cantarei de Jesus que me amou e por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, graça, graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu lhe digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É pela graça que nós chegamos ao céu. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.